Bom dia, continuando as nossas oficinas do Emptec na área de plano de negócios, vamos falar um pouquinho de pesquisa de mercado, que é o próximo item do plano de negócios, onde você vai falar do teu mercado, público-alvo e tudo mais. Então, a pesquisa de mercado é um mecanismo para se conhecer o público-alvo. Como é que se faz isso? Coleta de dados, né? E tem que, obviamente, fazer análise e interpretação sistêmica, né? E como? Para fazer, ou por quê, né? Para fazer o planejamento das ações de marketing, quem faz? Pode ser qualquer empresa especializada, então as grandes empresas contratam empresas especializadas para fazer plano de marketing. Então, se você assistir o filme Jobs, você vai ver que ele tinha uma empresa de marketing contratada direto que fazia as propagandas e fazia a verificação se o público-alvo gostava. Naquela época, como é que se fazia? Através de ligação, ligava para casa das pessoas, você assistiu, não assistiu, gostou, não gostou, e assim por diante. Hoje o que você usa? Google Analytics, para ver se o seu site está bom, se não está bom, qual foi o número de pessoas, quem acessou, quem não acessou. Para quê? Para que você possa ter conhecimento do que aconteceu. Então, existe aqui uma dica, né, no Faça a Pesquisa de Mercado, o livro Comportamento do Consumidor e Pesquisa de Mercado, do Roberto Meirelles Pinheiro, tá? Feito pela FGV, aqui do Rio de Janeiro. Tá? E um exemplo, se eu fosse fazer a pesquisa de mercado para estudar a implantação de um pet shop, vocês veem aqui, saindo do Instituto Federal, vocês encontram ali já na esquina um primeiro pet shop, outro pet shop, outro pet shop. Quando eu era novinho, como vocês são agora, eram tudo agropecuárias. Por quê? Porque o foco deles era atender os agricultores. O que aconteceu com as agropecuárias? Elas foram para a periferia da cidade, mais próximo à área rural. Então tem a agropecuária Sumaré, lá na Rua 15, tem uma outra aqui na entrada do Fundo Canoas, que eles têm uma característica mais de agropecuária mesmo, porque aí vai ter adubo, plantas e tudo mais. E essas do centro, elas migraram, né? Que antes aquela ali que estão os gatinhos desenhados na frente, ela vendia até pintinhos, vendia ração para galinha, etc e tal. Agora, por que elas mudaram para pet shop? Que o melhor amigo das pessoas agora em apartamentos são cães pequenos, gatos, peixinho dourado no aquário, né? Ou então aquele beta azulzinho, coisa mais linda, né? Papagainhos exóticos, etc e tal. Então, próximo da minha casa tem uma que eu normalmente vou, que é a Agropet São Lucas. Eles têm até um periquito que veio da Nova Zelândia, se eu não me engano, por uma bagatela de R$1.500. Mas a ave é linda, né? O canto dela também. E aí, onde é que se você imaginasse que você fosse abrir um pet shop, imaginando que você vai dar até banho e tosa, ração, etc e tal, qual seria o teu público-alvo? Pessoas que têm animais. Quais são as principais características das pessoas que têm animais? Ou das famílias? Não. Característica das famílias. Duas características são básicas. Uma, pais com filhos pequenos. Por quê? Porque as crianças pequenas adoram seus petzinhos, né? Vocês que já estão na faculdade, eu tive um gatinho, né, professor? Eu tive um cachorrinho, mas eu não tenho mais agora. E depois, quem são as outras pessoas? As que moram sozinhas e, obviamente, as pessoas de mais idade. A partir dos 45, 50 anos, por quê? Porque os filhos já foram para a faculdade, a casa ficou vazia, é a famosa síndrome do ninho vazio. Aí o que você faz? Você coloca
um gato, um cachorro, né? Eu, por exemplo, já tenho dois cachorros e 4 gatas, né? Obviamente que eu queria um, mas a minha esposa foi aumentando a coisa. Então, se eu tivesse que fazer a pesquisa de mercado para esse público, aonde eu poderia começar? Pensando nas crianças. Escolas, muito bem, Júlio. Escolas, obviamente que as particulares. Por quê? Porque vai ter o pessoal com uma renda maior. Né? Então, poderia fazer aqui no Instituto, que está bem localizado aqui do centro, etc. e tal. Colégios como o IMA, Dom Bosco, Rio Barbosa, Unidade e o próprio COC. Né? Para saber. E as outras com pessoas de maior renda. Então, se você hoje procurar via Instagram, Facebook, pessoal que curte postagens de animaizinhos, você poderia botar a tua pesquisa lá e perguntaria: você gostaria de responder uma pequena pesquisa sobre isso? Ótimo. Então, para que são os objetivos? Quais são os objetivos da pesquisa de mercado? Avaliar os produtos ou serviços. Então você pergunta se as que estão atendendo ele está satisfeito ou não está. Compara você com no teu possível novo pet shop com os teus concorrentes, certo? Coloca alguns diferenciais. Lembra que a gente sempre colocou aqui no Canvas? Olha, eu quero ter esse e esse diferencial. Pergunta se esse diferencial faz sentido para eles. Tá? Você vai ter que segmentar o mercado e escolher, tá, eu vou focar nos animaizinhos mais do pessoal mais velho ou das crianças? Tá? Por quê? Porque as crianças, elas tendem a influenciar os pais nas compras e tem o pessoal que estaria disposto de mais idade. Inclusive, alguns acabam deixando suas fortunas para seus animais de estimação. Só para vocês terem noção. Né? Se a gente procurar aqui na internet, nós temos Gunther, o cão milionário. Acho que eu escrevi errado, ó. Gunther, o cachorro milionário, tem site próprio. Desculpa. Tem a Netflix dele. Gerou até uma série. Ó, a história do cão milionário. Ó. Que comprou a mansão que era da Madonna. Por quê? Porque uma pessoa milionária, no caso uma condessa, deixou a fortuna dela toda para o cachorro, sendo gerenciada, obviamente, por um ser humano, que era o afilhado dela, de quem ela gostava. Mas para que ele continue gerenciando, tinha regras de como cuidar do cachorro, ter como dizer assim, a descendência, porque teve o Gunther 1, e agora aqui, ele chegou, ele já está o Gunther terceiro, tá? Em 92, ó, a Carlota Liebenstein, a condessa alemã. Ó, gata do estilista Karl Herda Fortuna. Ó. Gata do maior estilista Karl, um dos maiores, né? Karl Tiergarten. Deixa eu ver aqui. Certinho para não falar o sobrenome dele errado. Não, Lagerfeld deve herdar parte da fortuna de 185 milhões de dólares. Tá? E aí tem uma discussão. Esse é o cara, ele era o estilista.
morreu com 85 anos de idade, a tão icônica Choupette, gata que ele tratava como filha, enquanto fãs se perguntam sobre quem ficará com o animal, né? Já que ela estava no testamento dele, fora que ele deixou para várias instituições de caridade, etc. e tal. Então, você veja que é outra coisa, dimensionar o mercado. Como é que se dimensiona o mercado? Você vai ter que procurar qual é a empresa ou instituto brasileiro que faz isso e trabalhou muito esse ano e visitou a casa de vocês. Fez perguntas para seus pais ou até mesmo para você na sua residência. Alguém aqui respondeu o censo do IBGE? Acho que uma vez. Uma vez, perfeito. Então, vamos dar uma olhadinha no site. O IBGE, ele tem aqui uma pesquisa, vamos pegar Rio do Sul, conheça as cidades e estados do Brasil. Então, Rio do Sul, o código de Rio do Sul no IBGE é 4214-805. E tem a informação de cara, quem é o prefeito, né? Qual é o título de quem nasce em Rio do Sul, que é Rio Sulense. O aniversário da cidade é 15 de abril. O último censo de 2010 era 61 mil pessoas. A estimativa em 2011 são 72.900. E esse ano, como teve o censo, ano que vem vai ser mostrada o quê? A população real de Rio do Sul, e aí atualiza esse dado aqui de 2010. Né? E o que o censo tem a ver com tecnologia? Se está na Bíblia que Jesus nasceu fora da cidade de Nazaré, lá em Belém, porque os pais foram responder o quê? O censo, certo? E em 1890, o Hermann Hollerith criou a máquina de tabular e deu origem à maior empresa de informática de computadores, né, não de equipamentos em geral, porque a Apple é a maior de tudo quanto é esses gadgets, celulares, etc. e tal, mas em termos de computadores, o maior faturamento, que está na faixa aí de 25, 30 bilhões de dólares anuais, é a IBM. E foi por causa do censo. Né? Então, trabalho e rendimento. A média salarial de Rio do Sul é 2,5 salários mínimos. Certo? População ocupada, ou seja, quem está com carteira assinada, aqui 42,7%. Ou seja, a cada 10 pessoas, né, 4,2 estão trabalhando. Aí tem o pessoal que está no colégio, estudando, tem os que só ficam em casa, tem os aposentados. Né? E somente 21% ganha menos de um salário mínimo. Como é que está a educação? Olha os índices aqui do lado. Ela é o 40º, está entre as 500 melhores do país, é a 36 do estado e na região ela está em primeiro lugar. Economia. Dados. Nós temos aqui per capita 43 mil anual em 2020,
Receitas oriundas de fontes externas, 67% mais ou menos. IDH, 0,8, ou seja, está super alto em relação ao país. E todas as receitas em 2017 foram 290 milhões. Todas as despesas, 245 milhões. Como é que é o nível de saúde? Aqui. Então, mostra aqui o quê? Mortalidade, 2,4 óbitos por 1.000 nascidos vivos. E tem 42 estabelecimentos de saúde. Que aí são postos de saúde, são hospitais e clínicas aqui registradas. Informação de meio ambiente, tudo mais. Essa informação é tão importante que na Associação de Municípios, nós temos aí o detalhamento da evolução das pessoas aqui. Então, 27 mil pessoas em 1970 para chegar a 72 mil pessoas em 2021. Se você comparar com outras cidades, por exemplo aqui, Petrolândia, na década de 70 tinha quase 7 mil pessoas, hoje tem só 5.800. O que aconteceu com Petrolândia? Teve um decréscimo populacional. Por isso que a população de Rio do Sul, apesar de estar envelhecendo, ela continua crescendo pela grande entrada de pessoas para cá. Então, enquanto a região tinha 190 mil pessoas em 70, agora ela tem 302 em 2021. Certo? E aí a gente pode ver quais as cidades que atraíram pessoas e quais as cidades que perderam pessoas. Estão vendo? Claro que, por exemplo, José Boatê perdeu muitas pessoas, Ibirama perderam muitas pessoas porque teve desmembramento. Daí cria José Boatê, cria Vitor Meirelles, Então, são todas possibilidades para vocês fazerem. A outra, detectar tendências e principalmente avaliar concorrentes, como eu comentei antes. Você pergunta se, não vai colocar o nome e tal, mas, por exemplo, se fosse perguntar, o pet shop que atende você está atendendo com todas as características e tal? E aí existe dois tipos. Quantitativa, que eu posso fazer um formulário, o pessoal vai responder numericamente. E qualitativa, ou entrevistas. Não sei se vocês já passaram no centro da cidade e alguém abordou vocês. Você poderia responder uma pergunta rápida sobre restaurante? Teve. Os 2 últimos restaurantes que abriram fizeram pesquisa de mercado. Eu cheguei a responder uma pesquisa e foi na época que eles estavam preparando para criar o Melanzane lá da Rua 15. Se você for olhar e dizer, poxa, a Rua 15 não tem uma tradição muito forte de via gastronômica e tal. Se fosse abrir um restaurante, olha que seria... Onde estão a maioria dos restaurantes nossos? Estão aqui na Avenida Aristiliano Ramos e alguns no Carlos Barcelos. Por quê? Porque é via de maior movimento. Mas por que eles optaram lá? Então, uma das coisas que era mais difícil no restaurante era o quê? Ter estacionamento próprio, ter um ambiente diferenciado, pedidos à la carte, E aí você começa a fazer a análise. E aí, se você tem restaurantes que são tradicionais e que você não passa por uma segunda ou terceira geração, eles acabam fechando. É o caso, por exemplo, da pizzaria Dom Giovanni, uma das minhas favoritas, mas já estava na terceira geração e a terceira geração optou por encerrar as atividades. Isso que eles têm
não chamo prédio, porque é uma casa antiga também, né? Próprio, todos os equipamentos, tudo, não precisaram começar do zero, fazer o investimento inicial. Tá? Por exemplo, aqui ao lado do Instituto Federal, tinha um restaurante. Não deu certo como restaurante para servir comida todo dia. Esse aqui do lado. O que eles fizeram? Pararam de servir para o público? Sim, mas como eles já tinham espaço, eles criaram a cozinha industrial, então eles fornecem almoço para várias empresas e se especializaram em ser um ambiente para confraternizações. Então, empresas contratam eles para fazer lançamentos de produtos, para fazer reuniões de negócio, e nos finais de semana eles trabalham muito fortemente com aniversários, casamentos. Né? Então, se você for ali agora, você até sente o cheirinho da comida que eles estão fazendo hoje, que é uma crueldade nesse horário, é peixe, suíno, frango, carnes, etc. e tal, mas você não consegue ir ali comprar. Eles vendem, já tem o público deles. Ou seja, eles reposicionaram a marca deles para casa de eventos e fornecimento de alimentação. Né? A outra, né, quantitativa por questionários, e aí você pode usar o Google Forms. Vou colocar para vocês lá dicas de como elaborar uma pesquisa via Google Forms. E aí você posta onde? Você pode mandar para os seus amigos, assim como foi feito pelo Mark Zuckerberg quando ele criou o The Facebook, que tinha The Facebook, tinha o D na frente, e outro que fez assim, enviando para os colegas, o Mosaic, quando criou o início da internet. E o outro é postar nas redes sociais, que agora já existe, para a pessoa lá, eu quero do pet shop, coloca uma imagem de um animalzinho e diga, você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Não, o meu vai ser sobre jogos, como é aqui a ideia do João, certo? Você pode começar uma comunidade. Tá? Falando da sua ideia do jogo, você não tem o jogo ainda. Foi como eu falei, o Lenda do Herói, foi assim. Exatamente. Comunidade, né? Você vai à comunidade, o pessoal vai contribuindo, todo mundo quer participar. Esse é o legal. O pesquisador também pode oferecer brindes, jantares, etc e tal, como ali foi colocado. O Melanzani fez isso. O Lenda do Herói, o cara colocou o nome de quem ajudou ele no jogo. Então o seu nome está eternamente lá no jogo. Sim, mas por exemplo, esse restaurante quando começou o Melanzani, ele fez todo esse esquema de promoção, fechando com empresas, dias específicos, ele vai ter um cardápio especial para o Dia das Mães. Eu já recebia a comunicação, então Dia das Mães agora domingo já tem coisas preparadas para isso, jantar especial, no sábado também, né? O que você precisa ter? Identificar com clareza os objetivos, listar as informações a serem pesquisadas, né? Qual a precisão desejada, normalmente acima de 95% está ótimo, não precisa chegar a nível aí de estatística com mais de 2.000 pesquisas, tá? Elaborar o questionário, orçamento e cronograma e aplicar e, obviamente, tabular os dados. Que a parte legal da tabulação dos dados, no Google Forms, ele gera, inclusive, os gráficos para você, tá? Então, os dados primários eu mostrei 2 fontes, existem outras, você pode achar específicas do seu ramo, tá? E aí que eu coloquei o IBGE, o IBOP, se você for da área da saúde, o DataSUS, tá? Combinando fontes, eu tenho da MAVE, da sede SC GovBR, então tem as estatísticas das crianças dos colégios, tá? Perfil socioeconômico de Rio do Sul. E aí você vai escolher qual é o tamanho, qual é a amostragem, certo? Então, por isso que existem disciplinas como estatística, metodologia, pesquisa metodológica, né? Existem materiais, produção,
empresas de marketing, RH, psicologia organizacional. E você pode fazer pelo correio, raramente agora é utilizado. Eu já cheguei a fazer a minha pesquisa do TCC, mas isso na década de 90, antes da internet. Né? No ano que eu fiz a minha pesquisa, chegou o primeiro ponto na universidade, a FURB, onde eu estudava. Então não podia nem pensar. Mandei, você mandava, inclusive com envelope, já com um selo para que eles respondessem para você. Né? Agora você pode fazer por telefone. Né? Então, na época eleitoral, ano que vem é possível que eles liguem. Mas por que eles ligam, professores, se tem internet? Pensa bem, a população como os meus pais, meus tios, não usa computador, gente. O que eles têm ainda, telefone fixo. A pessoa que tem telefone fixo normalmente é a pessoa que não usa internet. Quase que diretamente relacional isso. Se tem celular? Tem. Mas é aquele celular que não é um smartphone, é um celular que faz ligação. Não é o tijorola, mas é parecido. Um descendente direto. Pesquisa pela internet, pô, legal, mas eu pego só quem tem acesso à internet. Deixa os outros. Então, se eu pensar no pet shop, vale a pena ligar? Vale, porque tem quem tem o telefone em casa ainda, uma pessoa que tem uma certa condição financeira, vai ter o seu bichinho, mas não tem uso da internet. Entrevistas face a face, entrevistas em grupos. Ah, como, professor? Pô, se eu quisesse pegar os aposentados, eu poderia ir aonde? Na reunião mensal dos aposentados aqui de Rio do Sul. Os clubes de idosos, eles se reúnem para dançar, etc e tal. É um bom lugar, certo? Então, eu posso fazer elas estruturadas, com possíveis respostas. Sempre coloque a opção outros e deixe ele especificar. Certo? Semi-estruturadas, onde eu tenho tantas questões objetivas quanto abertas, e a não estruturadas são perguntas abertas, só que aí eu tenho que fazer o quê? Analisar. Existem ferramentas de análise do discurso, onde você bota todos os textos que eles responderam e eles colocam as palavras mais citadas. Certo? E, obviamente, qual é a ideia? Vou deixar a atividade para vocês elaborarem uma pesquisa baseada naquele vídeo que eu vou postar para vocês de como elaborar a pesquisa usando o Google Forms, certo? Para que, não na próxima oficina, daqui a 2 oficinas, a gente possa apresentar e melhorar. Na próxima, eu já dou uma analisada e dou umas ideias para vocês, certo, pessoal? E, obviamente, sempre uma mensagem de agradecimento no início. Por telefone, você tem que fazer um estímulo, agendamento, tem o custo da ligação, tempo de entrevista, dificuldade para usar materiais visuais, vantagem é o custo, porque a ligação local sempre é baratinha. Por internet, custo é praticamente zero, é só você elaborar e mandar. Além do Google Forms, existe uma que prepara, que é o SurveyMonkey. Tá? Esse aqui vale a pena a gente dar uma abridinha no site para vocês darem uma olhada, ó. SurveyMonkey, ó. Ele é especializado em pesquisas de mercado. Não está abrindo? Acho que eu estou com o link errado. Ah, tá. Mudou mesmo. Agora eles mudaram o padrão. Ó, obviamente que ele quer um cadastro. Ele também deixa você usar com o objetivo de quê? De ganhar os teus dados. Porque eles, obviamente, trabalham com os dados
que interessa para outras empresas. Certo? Então mudou o padrão, em vez de ser silvermont.com, agora ele tem PT na frente, que é de português. Epa. Certo? E aí é o seguinte, essa análise e tabulação dos dados, nós vamos voltar a ela após vocês elaborarem a pesquisa e coletarem os primeiros dados. Fechou, pessoal? Então encerramos a nossa oficina, já posto para vocês a ideia tanto do SurveyMonkey quanto do Google Forms, para que vocês possam elaborar a pesquisa de mercado para vocês.